Sabe, o que acontece quando a memória de uma das maiores tragédias da história vira um negócio? Essa é a pergunta explosiva que está no centro do livro A Indústria do Holocausto, de Norman Finkelstein. E o que deixa tudo ainda mais complexo é que Finkelstein não é qualquer um falando sobre o assunto. Os pais dele sobreviveram aos campos de concentração nazistas. Vamos mergulhar nessa tese tão polêmica. Vendido, não ensinado. Essa frase é praticamente o resumo do livro todo. A acusação aqui é pesada. A de que a memória do Holocausto deixou de ser uma lição para a humanidade e se tornou basicamente um produto. Mas como assim? Como é que isso teria acontecido? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então vamos direto ao ponto. Qual é exatamente a tese? Finkelstein argumenta que existe uma indústria do Holocausto bem organizada, um empreendimento que, segundo ele, explora a memória do genocídio nazista para obter ganhos políticos e financeiros bem específicos. É uma afirmação e tanto. Então vamos ver como ele defende essa ideia. Olha, para a gente entender o argumento do Finkelstein, a primeira coisa, a mais importante, é sacar uma distinção que ele faz. De um lado tem o Holocausto nazista, com H minúsculo. Isso é o fato histórico, o genocídio que de fato aconteceu. Do outro lado tem o Holocausto, com H maiúsculo. E isso, segundo ele, é a representação ideológica, a narrativa que foi construída em cima do fato. A crítica toda dele não é sobre o que aconteceu, mas sobre o que fizeram com a memória do que aconteceu. E para que serviria essa construção toda, essa ideologia? De acordo com Finkelstein, ela cria uma situação meio paradoxal. Pensa bem, Israel, que é uma potência militar ali na região, passa a ser visto como um eterno Estado vítima. E, ao mesmo tempo, a comunidade judaico-americana, um dos grupos de maior sucesso nos Estados Unidos, é retratada como se estivesse sempre em perigo. Essa imagem, ele argumenta, serve a interesses políticos muito claros. A principal prova que o Finkelstein usa para sustentar essa tese é um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Ele basicamente nos faz uma pergunta. Se o Holocausto foi um evento tão gigantesco, por que por mais de 20 anos depois da guerra, ninguém falava sobre isso nos Estados Unidos? Era quase um tabu. E, de repente, do nada, o assunto explode na consciência de todo mundo. E esse slide aqui mostra bem esse contraste. É gritante. Antes de 1967, silêncio quase total. Finkelstein disse que as elites judaico-americanas evitavam o assunto para não arranjar problema com a política externa americana, que na época precisava da Alemanha Ocidental como aliada na Guerra Fria. Mas aí depois de 1967, uma explosão. O Holocausto vira o centro da vida judaica, da vida americana. A pergunta que não quer calar é: o que foi que mudou? Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o argumento dele. Repara só nesse longo período de silêncio, de 45 até os anos 60. Quase nada. Aí, de repente, aqui, em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, pimba, tudo muda. Para Finkelstein, esse é o gatilho, é o ponto de virada, que dá início ao que ele chama de indústria do Holocausto. Então, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por que 1967? O que essa guerra específica teve de tão especial para causar uma virada tão dramática na forma como o genocídio era lembrado e discutido? Finkelstein apresenta uma lógica que se desenrola em 3 passos. Primeiro, Israel ganha a guerra de um jeito impressionante, mostrando que é um baita ativo estratégico para os Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo, isso resolve um problemão para os judeus americanos, o da dupla lealdade. Agora, apoiar Israel era a mesma coisa que apoiar os interesses americanos. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, o Holocausto vira uma arma ideológica para blindar essa nova e poderosa aliança de qualquer crítica. Essa citação que ele usa é a chave para entender isso. A ironia, segundo Finkelstein, é que a ajuda massiva dos Estados Unidos não veio quando Israel parecia fraco, vulnerável. Não. Veio depois que Israel provou sua força militar esmagadora. Isso sugere que o apoio todo não era sobre proteger os fracos, mas sim sobre se aliar aos fortes. Certo. Mas como essa indústria se sustenta? Como ela mantém sua influência por tanto tempo? Finkelstein argumenta que ela se apoia em 2 pilares ideológicos, 2 ideias que viraram quase verdades absolutas no discurso público. O primeiro pilar é essa ideia da singularidade absoluta. A afirmação de que o Holocausto é um evento único, sem paralelo, diferente de qualquer outro genocídio. Para Finkelstein, isso não é só uma constatação histórica, não. É uma ferramenta para dar a Israel uma espécie de escudo moral, sabe?
tornando o país imune a críticas que qualquer outra nação receberia. O segundo pilar é a noção do antissemitismo eterno. A ideia de que o genocídio foi só o ponto máximo de um ódio irracional que sempre existiu dos não-judeus contra os judeus. O livro argumenta que essa ideia é usada para invalidar qualquer crítica às políticas de Israel. A crítica deixa de ser política e vira, automaticamente, uma manifestação desse ódio antigo e patológico. Ok, entendemos a tese, os pilares, mas e daí? Quais são as consequências práticas disso tudo? Finkelstein dedica a última parte do livro para detalhar o que ele enxerga como os danos reais causados por essa suposta exploração da memória. Ele dá como exemplo memórias que foram super aclamadas, como O Pássaro Pintado e Fragmentos, e que depois se descobriu que eram fraudes. Mas o ponto dele vai além da fraude em si. É que essas histórias, com aquele foco na crueldade sem limites dos não-judeus, se encaixavam como uma luva na narrativa que essa indústria supostamente queria promover. Mas talvez a acusação mais forte do livro todo seja sobre as reparações financeiras. Finkelstein argumenta que essa busca por compensação virou uma espécie de indústria da extorsão, transformando o que ele chama de capital moral do Holocausto em dinheiro. E aí ele usa uma palavra forte. Ele diz que isso rebaixou o martírio das vítimas a algo parecido com um cassino. Para ele, números como este aqui, o cachê de $25 mil que um palestrante famoso sobre o Holocausto cobrava, segundo o livro, são um sintoma. Eles mostram como a memória de tanto sofrimento foi, na visão dele, profissionalizada, empacotada e transformada num produto bem lucrativo. No fim das contas, a análise de Finkelstein nos deixa com uma pergunta muito incômoda. Concordando com ele ou não, o desafio está aí. Quando a memória de uma tragédia vira uma ferramenta de poder, como é que a gente garante que o sofrimento das vítimas seja honrado de verdade, e não só usado ou explorado? Essa é a questão que fica ecoando, mesmo muito tempo depois de terminar a leitura do livro.